A nossa próxima apresentação vai ser sobre registro de produtos como forma de minimizar os problemas advindos do uso de agrotóxicos, que será realizado pelo Luiz Eduardo Pacifici Rangel, do Ministério da Agricultura. O Rangel, acho que ninguém te chama de outra forma, né? Não sei. Quando eu cheguei aqui hoje às 7h30, tinha umas 15 pessoas, aí falei assim, o Rangel já chegou? Eu falei assim, não, ainda não, hoje ele teve um problema, ontem ele foi convocado pela Casa Civil, então ele estava trabalhando ontem à noite e o voo dele a gente conseguiu hoje de madrugada que ele viesse às 5h58, né, para cá. Porque eu falei, não, porque eu preciso falar com ele sobre isso. Vocês falam depois do almoço, vai dar tempo de encontrar com ele. Tá? O Rangel, ele é agrônomo pela Universidade de Brasília, ele fez mestrado em Ciências Agrárias também na Universidade de Brasília. Atualmente é fiscal federal do Ministério da Agricultura e trabalha na coordenadoria, é coordenador geral de agrotóxicos e afins. E a experiência dele em agricultura, principalmente na área de proteção de plantas, em sistemas de produção, controle químico, reguladores de crescimento e proteção de plantas de um modo geral. Eu quero agradecer ao Rangel todas as vezes que nós organizamos o fórum e a participação do Rangel, ele sempre esteve presente, nunca fugiu dos debates aqui, muitas vezes algumas colocações de pessoas participando um pouco mais duras, né? Mas o Rangel nunca fugiu de debater sempre os temas abordados por todos os presentes. Então, eu agradeço, Rangel, a sua participação. Ele deve estar um pouquinho de sono, ele dormir tarde, teve que madrugar, para estar aqui presente. O colega deve estar procurando aqui a apresentação. O tenente coordenador só para bagunçando. Pode subir, está na raiz. Hein? Pode subir. Sobe um pouco. Lá em cima, agrotóxico ambição 2013. Esse aí. Não, de baixo. Muito bem. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer realmente estar aqui. Estar em Jaguariúna, na Embrapa Meio Ambiente, vai ser sempre um prazer. Então não é só um prazer vir aqui nesse momento, mas vocês têm sido sempre os parceiros nas iniciativas do Ministério da Agricultura, não só a Embrapa Meio Ambiente, como a Embrapa em geral. A gente tem discutido muito as questões de agrotóxicos, a Embrapa, de uns tempos para cá, tem nos acompanhado muito nessas discussões, não só em Minocrops, como nos desafios recentes na Helicoberta, nas abelhas. Então, a gente tem a agradecer realmente todo o trabalho que a Embrapa tem feito. E, para mim, é uma honra, nunca tinha ouvido uma palestra do professor Barra, então é uma honra, professor, ter conhecido o senhor e ter ouvido essa palestra de controle biológico. Queria dizer também, de antemão, que eu sou um grande entusiasta do controle biológico e tenho tentado promover o máximo possível a compensação da redução da carga química lá no Ministério da Agricultura com incentivo de registro de produtos biológicos e outros produtos, porque o Brasil tem um potencial realmente para controle biológico, já visto as pesquisas que nós temos aqui no Brasil, os institutos de pesquisa com produto biológico, mas infelizmente, do ponto de vista regulatório, nós temos muito pouco registro desses produtos, talvez porque nós tenhamos um ambiente regulatório ainda um pouco hostil, para as empresas desse segmento. Mas com a criação da BCBio, com o incentivo aqui da Embrapa Meio Ambiente, esse cenário está mudando e nós temos uma ambição, o Ministério da Agricultura tem incentivado isso, para que em 2015 nós tenhamos aí 10% do nosso portfólio de agrotóxicos registrados sendo de produtos biológicos. Muita coisa aconteceu, produtos orgânicos, etc. Então, estamos trabalhando para isso. Eu vou tentar abordar na minha apresentação um tema que o Wagner me pediu, que é falar um pouquinho do registro, panorama geral da questão regulatória, mas principalmente de como é que funciona essa questão regulatória sobre dois aspectos, a questão do registro e a questão, principalmente, da fiscalização. E como é que isso funciona sobre a ótica da proteção, Como é que o governo trabalha
né, visando especificamente controlar, proteger toda a sociedade nessa questão dos agrotóxicos, né? Porque se existe o registro é porque ele tem uma finalidade específica, né? Tem uma função de existir e obviamente, a gente tem que ter, uma vez que conceda essa autorização de venda, a gente tem que depois de controlar, né? A gente tem que depois que eu cedo essa autorização de venda, eu tenho que controlar. Mas eu vou falar sobre uma série de questões aqui. Eu acho que foi muito bem colocado pelo professor Parra, uma série de colocações aqui que vem a trazer alguns conceitos que eu, né, como autoridade lá do governo, tenho obrigação de trazer para vocês, que está na iminência de a gente discutir. É exatamente o que a gente colocou, o professor colocou da Ecoverp e tal. Então, são assuntos da moda que eu tenho a obrigação de trazer para vocês as discussões que estão acontecendo no Brasil. Okay? Só para deixar claro para vocês como é que funciona o nosso sistema lá em Brasília, o Ministério da Agricultura é um ministério bastante grande, bastante antigo, né? E ele tem várias secretarias, né, que ele funciona. Nós, especificamente, estamos dentro da SDA. A SDA é uma secretaria bastante atípica, porque ela é uma secretaria com cara de agência, né? É uma secretaria típica de Estado. Então, ela tem uma carreira típica de Estado dentro dos fiscais federais agropecuários, né? Ela funciona, então, regulamentando uma série de atividades, né, de fiscalização, dentre elas a questão dos insumos agrícolas. E os 3 insumos agrícolas que ela controla, especificamente, são agrotóxicos, fertilizantes e sementes. Só que eu gostaria de dar uma ênfase especial em dois departamentos que essa secretaria controla, que estão mais na questão de política, né, do ponto de vista da defesa agropecuária, do que de inspeção e fiscalização, que é a questão do departamento de sanidade vegetal e de saúde animal, né? São 2 departamentos muito importantes, que não necessariamente fazem uma fiscalização, mas eles fazem defesa vegetal e defesa animal. Tá? E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque são esses departamentos, né, que definem a chamada política fitossanitária, política sanitária do nosso país. Certo? Então, estou tocando nesse assunto para começo de conversa, né, para que a gente possa ter, daqui para frente, um divisor de águas onde a gente vai começar a conversar sobre esse nosso tema aqui, que é agrotóxico. Muito bem. E dentro desse departamento de fiscalização de insumos agrícolas, que é o departamento que tem essa coordenação de fertilizantes, coordenação de agrotóxicos, coordenação de sementes, nessa coordenação que eu comando, nós temos a parte de avaliação agronômica, a parte da avaliação da equivalência, que é a parte química, e a parte da fiscalização agropecuária, a fiscalização de agrotóxicos. Tá? A missão do mapa, que está estampada nas nossas paredes, né, é de promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira. Tá? Vejam que em nenhum momento daqui na missão do Ministério da Agricultura como um todo está a questão da defesa agropecuária especificamente, está especificamente a questão da fiscalização. Né? Então nós temos que nos encontrar aqui dentro como defesa agropecuária nessa missão. Obviamente, né, a questão da promoção, né, está mais à frente dentro da missão geral do Ministério da Agricultura, que parece, numa visão, uma leitura nossa da Secretaria de Defesa Agropecuária, uma coisa meio bipolar, né, uma coisa meio esquizofrênica. Quer dizer, a mesma mão que promove tem que ser aquela mão que controla. Então é uma coisa realmente complicada, né? Eu tenho que estimular realmente que aquela agricultura seja pujante, que ela vá para frente, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter as rédeas sob controle em determinados aspectos, né, para que ela não saia do controle, né, mantenha ela sob estrito controle para, inclusive, manter-se sustentável. Então é realmente uma atividade extremamente complexa. Muito bem, e a missão da coordenação de agrotóxicos é assegurar que esses agrotóxicos e afins são ofertados no mercado interno e externo, sejam de efetivo controle das pragas, né, que são cultivadas, e atendam os requisitos legais para a proteção do meio ambiente e da saúde humana. Tá? Então essa é a nossa missão institucional. Bom, vocês sabem aqui que esse aqui é um slide que a gente tem uma crescente população ao longo dos anos. Obrigado, Mário. E a gente tem essa necessidade, e o Parra colocou muito bem, de um crescimento exponencial da população. Obviamente a gente vai ter uma certa estabilidade ao longo do tempo, mas a gente tem a necessidade de alimentar esse pessoal todo. Daí a tecnologia é fundamental, não estou dizendo necessariamente a questão dos agrotóxicos, mas eles são uma ferramenta importante. Se não
no estímulo da produção de alimentos, no controle daquelas ferramentas que deprimem a produção. Tá? E isso é fundamental, então, que a gente mantenha. Essa aqui é um slide que eu emprestei da minha amiga Letícia, que está aqui presente, que ela fez uma ilustração também que ela trouxe da Crop Life, que ela fez uma adaptação. É o seguinte: nós consideramos que essa maçã, né, é todo o globo terrestre. A gente poderia resumir o seguinte: que essa aqui é a terra e que a porção de terra agricultável seria só esse pedacinho aqui, né? Na verdade, é quase um buraco de uma helicóptero, né? Então, a área agricultável seria só esse pedacinho. Então, que realmente é muito pouco para que a gente possa realmente fazer esse cultivo, né? Então, há um aumento muito significativo de demanda por energia e alimentos, né? A energia alternativa passa a crescer muito grande, de uma maneira super significativa. Há um aumento do consumo de alimentos e culturas para suprimento, decréscimo dos estoques em uso. Essa questão polêmica das mudanças climáticas, como é que isso vai afetar todos os processos de produção de alimentos, e principalmente aqui nas nossas áreas tropicais. A demanda mundial por alimentos, né, cereais, tubérculos, açúcar, óleos, carnes e leites, como é que isso vai acontecer? Principalmente agora nos países asiáticos, essa mudança, como é que a China vai se comportar, realmente, se os chineses resolverem comer um bife por dia, realmente vai faltar boi aqui no Brasil para a gente poder ver isso vai ser um problema, né? Esse slide aqui eu não preciso comentar, o Paulo já comentou de uma maneira até mais eficiente do que eu, e há um aumento muito mais eficiente de produção do que do aumento de área, né? E isso se deve exatamente ao uso de tecnologia. A questão de quanto que a gente consegue evitar, né, de perdas em função do uso desses defensivos e quanto a gente perderia se não os utilizasse, né? E a gente deve, obviamente, muita coisa a isso, à questão do potencial genético, do melhoramento, inclusive a própria Embrapa faz uma série de melhoramentos, mas a expressão do potencial genético dessas plantas só se deve, obviamente, se a gente não deixar que as pragas, por exemplo, retire esse potencial genético da gente. Obviamente, o ambiente deprime esse processo. E o que é um agrotóxico, né? O que é esse produto que muitas vezes, como disse o Parra, é extremamente polêmico, né? Extremamente na moda para a gente discutir? É um produto químico? É um defensivo agrícola que muitas pessoas utilizam? É um veneno utilizado na lavoura? Olha, no ponto de vista geral, são sinônimos, né? Depende do público para quem você está tratando. Dependendo do cliente, dependendo do público-alvo, você tem que utilizar a palavra certa para você ter a comunicação correta do processo. Do ponto de vista legal, né, nós temos que chamá-los de agrotóxicos e afins. E do ponto de vista legal, agrotóxicos e afins são processos químicos, físicos e biológicos que controlam pragas. Ok? Então, eu não diferencio lá na combinação de agrotóxicos se ele é um produto biológico, se ele é um tricograma, se ele é um Bacillus thuringiensis, se ele é um aldicarbe, se ele é um carbamato, ele é um agrotóxico. Tá? Inclusive, a gente faz uma brincadeira que se ele é um chinelo que mata uma barata no canto da sala, ele tem que ser registrado comigo lá, porque ele é um agrotóxico. Tá? É um paradoxo, mas no final das contas, ao pé da letra, ele está aqui dentro da definição da lei, porque é um processo físico de controle de praga. Né? Na prática, obviamente, a teoria é um pouco diferente. Né? Há discussões, inclusive, sobre a questão do hipoclorito de sódio. Né? Me perguntaram sobre o hipoclorito de sódio. E o hipoclorito de sódio, que é água sanitária vendida no supermercado, né? Que é um desinfetante, por exemplo, de caixaria, de frutas. Isso é passível de registro? Ora, nós estamos discutindo a isenção de registro desse tipo de produto, porque é totalmente desnecessário utilizar isso. As zonas de casa usam água, né? Essa água e tal. Então, existem algumas nuances que a gente está pensando realmente em desqualificar. Mas, dentro do aspecto legal, é importante a gente, às vezes, invocar o espírito da lei, né, os conceitos de espírito da lei, então a gente tem que trabalhar nesse conceito. Né? E o produto ideal de proteção de plantas, então, está aqui dentro dos conceitos da biologia, ele tem que ser seguro, ele tem que controlar, alta seletividade, ação rápida, um resíduo como requerido, boa tolerância, né? Ele tem que ter uma baixa taxa de aplicação, boa qualidade, ele tem que ser pouco tóxico para a fauna e a flora, rápida degradação, aspectos favoráveis, ele tem que ser pouco tóxico para as pessoas, enfim. Ele é um produto que tem que ser um aspecto perfeito dentro desse processo. E lembrando que a sociedade está cada vez, sociedade como um todo, mundial,
está cada vez mais exigente do ponto de vista de toxicologia e ecotoxicologia para esses produtos. Já visto as notícias que o Wagner leu hoje pela manhã aqui para a gente. Né? A questão dos movimentos na Europa, nos Estados Unidos, o mundo inteiro sobre os neonicotinoides, que eram produtos na década de 80 que vieram como salvação para o organofosforato. Produtos de baixíssima toxicidade aguda, por exemplo, para mamíferos, né, que vieram para substituir aqueles organofosforatos que tinham alta toxicidade aguda, passaram a ser os vilões por causa da toxicidade para abelhas. Quer dizer, sempre existe um viés, né, que depois passa a ser o grande problema daqueles agrotóxicos. Então, quer dizer, a gente precisa realmente estar pesquisando, sempre atualizando, se atualizando nesse processo, e acaba sendo sempre uma dificuldade procurar moléculas que atendam sempre essas necessidades da sociedade. Tá? E a origem do controle? De onde vem essa questão do registro? Por que a sociedade exige tanto dos governos que façam realmente esse controle, essa questão do controle do registro dessa substância? Tá? Ela é parte do processo evolutivo da própria agricultura. A agricultura não tinha registro porque os próprios insumos da agricultura eram feitos dentro da porteira. Elas usavam as terras mais férteis para utilizar. Não tinha fertilizantes importados, né, para dentro da porteira. Utilizavam-se insumos externos. Né? A partir do momento que os agricultores começavam a comprar, na relação de compra, eles precisavam ter garantias do que estavam comprando, realmente estavam comprando, para não ser enganados. Então, era uma questão realmente de confirmar o que estava sendo comprado. Então, os primeiros produtos fitossanitários começam a se existir a partir da intensificação da agricultura, e os primeiros exemplos são produtos inorgânicos, como os enxofres e cortes, que são seculares, milenares, né? E existem até hoje, e funcionam muito bem até hoje. Né? Sem problemas, sem muitos problemas, os primeiros herbicidas são usados. E a partir de então, a gente começa a ter outros parâmetros e a coisa vai se aquecendo ao longo do tempo, e a partir da década de 50 e 60, os parâmetros de toxicologia e ecotoxicologia começam a ser muito mais importantes do que os parâmetros de qualidade, especificamente dos produtos, né, e eficiência, né, os parâmetros específicos. Passam a ser esses parâmetros que a gente chama de efeitos colaterais ou secundários, né, não específicos do efeito primário do produto, que é matar as pragas, etc., passam a ser muito mais importantes do que os efeitos secundários. Vamos falar então do registro de base legal. O histórico da legislação. Vocês sabem que a legislação de agrotóxicos no Brasil começou em 1934, tá? E esse é um outro motivo porque eu remeti àquela questão da política fitossanitária no começo da legislação. Em 1934 foi editado um decreto-lei pelo Getúlio Vargas, que é o 24.114. Nele é o Código Sanitário Vegetal, né? Está escrito Código Sanitário Vegetal. É o único documento do Brasil, né, que fala da política fitossanitária. Bom, eu não preciso falar muito, porque nós estamos em 2013, então já faz um longo tempo que esse código foi escrito. Né? Então fazem bem mais do que 52 primaveras, né, que esse código foi escrito. Então, não faz muito sentido, né, e a gente começa a perceber que os assuntos, quando a gente começa a discutir muito a questão de agrotóxicos, e aí o agrotóxico começa a ser discutido o agrotóxico pelo agrotóxico, isso faz sentido porque a lei de agrotóxicos é de 89, vocês vão ver. Né? Isso começa a fazer sentido porque eu começo a discutir agrotóxicos porque a lei já é de 89 e o decreto é de 34. Então, talvez, né, esteja acontecendo isso porque eu me sinto mais confortável discutindo sobre uma lei que é muito mais próxima de mim do que de uma que eu me sinto muito mais longe, eu me sinto muito mais distante. Né? É muito mais complicado para mim me aproximar dessa legislação mais antiga. Então, a política fitossanitária no Brasil ela está completamente distante, né, do seu código. Né, está completamente desassociada do seu código que está sendo escrito. E isso é um problema, né, porque a gente não está conseguindo aplicar, por exemplo, as medidas que são necessárias hoje para as questões emergenciais que nós estamos vivendo. Talvez, quando aconteceu a crise do gafanhoto, na década de 50, 60, e depois a segunda crise na década de 80, o código de 34 poderia ter funcionado bem. Mas para a crise da helicoverpa, para a crise da ferrugem da soja, isso já não funcionou. E a gente não conseguiu aprender e não reeditou o código. Né? E todas aquelas medidas que o Parra colocou, e eu acrescentaria algumas outras, que o Ministério da Agricultura está trabalhando, elas não estão previstas em nenhum plano operativo, porque não existe uma política fitossanitária. Né? E o Ministério tem trabalhado um pouco às cegas, né, dentro de uma grande boa vontade da própria Embrapa, do próprio Ministério da Agricultura, porque não existe
uma política fitossanitária. E acaba se debruçando sobre algumas coisas emergenciais e, vamos dizer assim, um pouco questionáveis, né, que é se escorando no que eu acredito, né, professor, seja uma questão simplista, porque fazer controle biológico, fazer manejo integrado dá trabalho, né? Exige energia, exige disciplina, né? E muitas vezes o agricultor e a própria solução, ele exige uma questão simplista, você se escora na questão simplista, que é o uso de uma alternativa generalista, que é pegar um produto de amplo espectro e tentar agora eu vou solucionar tudo isso de uma única maneira. É a solução que imagina-se estar dando nesse momento. Então, é uma solução emergencial? Sim. Vai resolver o problema? Não sei. É uma alternativa que está se dando, é uma alternativa emergencial, que é o possível que vai estar se dando agora, mas de antemão já estou dando o seguinte. Essa próxima década é fundamental para a discussão da política fitossanitária, porque, como disse o professor, a história se repete. Nós estamos vendo isso há 30 anos, e se não fizermos uma reforma no nosso Código de Defesa Agropecuária, vamos ver isso nos próximos tempos. Então, temos que nos preparar para sermos realmente o grande produtor de alimentos e termos um Código de Defesa Agropecuária, termos um Código Sanitário, termos uma política fitossanitária para sermos um produtor de alimentos do porte que queremos ser. Então, isso é fundamental para esse processo. Em 1976, essa política fitossanitária, que mantinha só a agricultura no processo de registro de agrotóxicos, incluiu o Ministério da Saúde, porque na década de 50, 60 e 70, o mundo inteiro passava a considerar os aspectos toxicológicos no registro de defensivos. Então, a saúde passou a opinar nesse processo. E a década de 80 considerou muitos aspectos ambientais, né? E numa discussão, junto com o processo constitucional, que foi uma Constituição muito... discutiu-se muito a questão ecológica, né? Culminou também com a participação no meio ambiente. E o processo, então, de registro de agrotóxicos no Brasil passou a ser um processo complexo, um ato plural, que leva em consideração as três visões: agricultura, saúde e meio ambiente. Portanto, a Lei de Agrotóxicos de 1979, alterada em 2000 com a Lei de Embalagens, né, que é regulada e foi alterada 3 vezes antes de 2002, alterada em 2006 com decretos genéticos, em 2009 com decretos orgânicos, né, com diversas instituições normativas, incluindo as de produtos biológicos. Tem o Ministério da Agricultura como órgão registrante da maioria dos produtos, o Ministério da Saúde como o órgão de avaliação da toxicologia, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA como órgão avaliador da ecotoxicologia, e todos os estados como cadastro e fiscalização do comércio e do uso desses produtos. Bom, todas essas informações estão disponíveis dentro do site do Ministério da Agricultura. A gente tenta sistematizar isso da melhor forma possível para deixar isso disponível para vocês dentro do nosso sistema de informações da CISLEGES. Vocês podem baixar todas essas informações lá dentro, né? O registro especificamente, né? Muitas pessoas criticam o nosso sistema de registro, né? E esses dados aqui eu emprestei também da própria indústria, né? Que fez uma estatística com a gente, né, com os nossos dados que são buscados da própria dados da base da Anvisa, dizendo que estatisticamente nós vamos, com o ritmo que nós temos produzido de registros, nós vamos terminar, se pararmos hoje, por exemplo, de entrar registro na fila e formos esperar o ritmo, só demoraríamos 11 anos, né, Eduardo? 11,7 anos para poder soltar o último registro da fila. Ok. E eu gostaria de dizer que, de fato, parece ser verdade. Tá? Fazendo uma análise dessas informações, o ritmo que vinha sendo aplicado nas análises, ele tem uma certa variação, né? E isso muito em função do número de técnicos que estão disponíveis dentro das atividades e das crises que vão acontecendo. Você vai deslocando os técnicos em função das demandas que vão tendo dentro do governo, né? E os técnicos também são variáveis, né? Nós temos uma certa flutuação de técnicos, uma variação dos técnicos, né? Dentro do governo, nós já tivemos cerca de 55 técnicos, hoje temos um pouco menos de 40 técnicos, somando os 3 ministérios. Tá? O Ministério da Agricultura é o que tem a crise maior hoje, já tivemos 15 técnicos e 15 fiscais federais trabalhando na coordenação de agrotóxicos, hoje temos 4.
sem problemas, acontece, né? Vamos esperar um concurso público para tentar repor essas vagas, né? Enquanto isso estamos trabalhando com outras formas de trabalho, isso é normal, isso é corriqueiro dentro do processo, né? A mesma coisa acontece com a Visa, a mesma coisa acontece com o IBAMA. Mensagens que eu normalmente costumo dar, e todos que me conhecem sabem, eu sou um otimista. Hoje, direi para vocês, não há esperança. Okay? O processo, isso porque eu sou um otimista. Okay? O processo, da forma como está, não há esperança para uma melhora nesse sistema. Tá? E não há esperança por quê? Porque o sistema, por melhor que ele possa acontecer, né, dentro da melhora no sistema burocrático, ele só vai melhorar de fato, né, no momento em que um setor com porte, né, que é o setor de defensivos, né, do porte que é o setor agropecuário no Brasil, ele requerer a atenção do governo federal que ele merece. Tá? Então, essa é uma coisa que eu acho que é preciso ser dita para o governo. Né? De certa forma, é um diálogo que as autoridades precisam ouvir das lideranças do setor. Né? E isso não tem sido ouvido pelas autoridades do Ministério da Agricultura. É um diálogo que precisa ser feito. Né? Não só do Ministério da Agricultura, como da Anvisa e do IBAMA. Tá? Eu não sei exatamente como ser feito isso, mas precisa ser feito. Ok? Porque, infelizmente, apesar de eu reconhecer que existe uma série de burocracias que podem ser reduzidas, e isso será reduzido, né? Porque a questão da redução das burocracias vai reduzir o tempo de registro, isso vai ser feito, 100 pessoas não tem condição de fazer. Okay? Então, já aviso logo que é uma luta enorme. O que vem por aí, então? Então, de fato, revisão do marco legal. Né? Nós estamos revisando o decreto de agrotóxicos, né? Que é um decreto construído no final da década de 90, né? Início dos anos 2000, que era uma realidade completamente diferente do que nós temos hoje. Se o Brasil mudou muito nos últimos 40 anos, professor, nos últimos 10, então, houve uma evolução maior ainda, principalmente no mercado de defensivos. Né? O mercado hoje é de 10 bilhões de dólares, era de 2 bilhões no começo da década. Então, quer dizer, houve uma ascensão muito grande e uma expansão do número de empresas. E a demanda por registro no Brasil foi muito grande. Então, a gente precisou se adaptar ao número de papel. Né? Infelizmente, nós não tivemos sistemas eletrônicos para acompanhar esse processamento. O IBAMA foi o órgão que mais evoluiu e, por ter mais evoluído, é o órgão que é mais eficiente no processo. Então, é uma coisa simples de poder se ver nessa questão. Então, a revisão do marco legal é fundamental. Nós precisamos reduzir burocracias, trocas de papel desnecessários, retirar processos que são inúteis e que não exigem, que não têm riscos, como, por exemplo, a questão do RET, que já foi comprovado que não tem nenhum risco para o processo. Né? A questão da pesquisa e experimentação não demonstrou, em 11 anos de aplicação, nenhum risco para a administração pública, né, para a pesquisa e para a sociedade. Então, ela pode ser perfeitamente suspensa, né, retirada do processo. Então, são coisas que a gente precisa rever. Todos os envolvidos reconhecem que devem haver mudanças, Anvisa, IBAMA, MAPA e indústria. Tá? A manutenção da qualidade dos estudos e padrões internacionais devem existir. Então, eu queria deixar claro para vocês que nós, no Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA, não vão vírgula dos estudos que nós exigimos, e nem de nenhum padrão, de nenhum parâmetro que nós exigimos hoje. Pelo contrário, nós vamos aumentar nossas exigências, como, por exemplo, a questão dos estudos de resíduos. Né? Hoje, nós nos sentimos aquém dos padrões internacionais para resíduos, porque o Código Alimentar exige 8 estudos de resíduos, a gente não consegue defender nossas moléculas lá fora, porque aqui nós só exigimos 4. Então, é um exemplo de que a gente precisa ajustar ainda com os parâmetros internacionais. Então, não acreditem que a gente vai reduzir parâmetros, pelo contrário, nós vamos aumentar, apesar de vamos reduzir, sim, burocracias para melhorar os processos e os fluxos. Ok? A redução da burocracia e agilidade do procedimento, obviamente, sem reduzir em nenhuma hipótese a qualidade dos processos. Ok? A adequação do quadro de funcionários em função da demanda, e aí vocês que vão, na verdade, a indústria, o setor, a sociedade é que vai demandar isso. Tá? Quem vai fazer voz à pressão é a sociedade. Quem vai dizer, o tamanho do grito é que vai dizer ao ministro ou aos líderes o tamanho da equipe que a gente vai ter lá dentro. E essa política fitossanitária, né, que é um erro de foco que eu tenho dito frequentemente. Né?
existe um erro de foco no estabelecimento da política. A política está baseada no produto, no agrotóxico, e não no conceito da fitossanidade. O professor Parra colocou muito bem. Aquela lista de itens que tem que ser construídos dentro do processo, elas são itens de um manejo integrado que tem que estar dentro de uma política fitossanitária. Clara, a ser buscada dentro de um processo, a ser programada dentro de um cabedal de conhecimentos, a ser buscado por toda uma equipe de fiscais, de academia, de empresas, né? A ser buscado por tudo isso, normatizado em instruções normativas, né? A ser buscado pela pesquisa para ser aplicado dentro de um manejo integrado, ser buscado inclusive através de pesquisa e experimentação, ser feito editais, por exemplo, para que as empresas pesquisem novas moléculas naquele segmento, incentivados registros e ser priorizados registros dentro desse segmento, né? E não especificamente dentro de produtos, porque isso fica muito focado, né? E aí o produto vira a questão da política. Quer dizer, eu tenho um produto miraculoso para resolver esse problema, e o produto passa a ser o foco da política. Ou seja, nós estamos vivendo hoje exatamente um viés totalmente bizarro dessa situação. Nós estamos vivendo um momento em que um produto transformou uma situação, um produto transformou-se em lei e está se transformando em decreto. Né? Um produto virou lei. É o caso mais bizarro que eu já vi na minha vida. Quer dizer, a política fitossanitária continua em 84, mas um produto virou lei. Né? Para vocês verem a força que a política, que a agricultura nacional, a inversão de valores que nós estamos vendo na agricultura nacional. A definição, então, de estratégias de prioridades claras do governo na agricultura nacional, isso nós precisamos fazer, né? A retomada, então, das lideranças do Ministério da Agricultura nas estratégias e prioridades do governo para a agricultura nacional. Que prioridades nós temos? É soja, é cana, é milho, é algodão. E para essas culturas, qual é a prioridade? Né? Nós temos que focar isso e tentar trabalhar. Minor crops. Exatamente aonde nós queremos chegar. Para quais minor crops? Aonde nós queremos... Que solução nós queremos dar? E o dimensionamento da estrutura em função dessa importância da agricultura. Os temas relevantes que a gente tem nessa área, então, são muito importantes. Genéricos, nunca saem de moda. Os minor crops, como colocou o Celso, a gente precisa realmente trabalhar de uma forma intensa. Isso eu tenho falado sistematicamente. Né? O gerenciamento permanente do risco, que as reavaliações toxicológicas e agrotoxicológicas. As pessoas me perguntam se há realmente interesse, né, de retirar a saúde e meio ambiente do sistema regulatório, né, se há essa visão de golpe do Ministério da Agricultura de retirar o processo regulatório de saúde e meio ambiente. Eu digo sistematicamente que não. Né? O regulador, ao compor a legislação, ele deixou claro que queria uma visão plural e queria a saúde e meio ambiente dentro do processo, isso é necessário. Né? Então, o que precisa ser feito é manter essa visão integrada dos três ministérios. Né? A visão integrada é fundamental, isso tem sido saudável, o que precisa é diminuir o viés ideológico, não ter ciência como pauta das nossas discussões. A indústria nacional está voltando à pauta, né? Nós queremos saber qual é a intenção do governo federal com relação à indústria nacional e como trabalhar essa indústria. O controle de qualidade, né? Nós estamos trazendo muita coisa da China, e aí nós queremos saber como é o controle de qualidade deles frente ao nosso, para saber o que nós estamos consumindo. O resíduo de agrotóxico em alimentos. Não saber qual o resíduo de agrotóxico em alimentos, nós já sabemos, nós fazemos monitoramento. Mas nós queremos saber, nós queremos comunicar o risco. Né? Saber quanto de resíduo nós temos, eu sei. Nós queremos comunicar o risco à sociedade. Nós queremos fazer isso de uma maneira correta. Né? Fazer uma comunicação correta do risco disso para a sociedade. Né? E as prioridades nacionais, como eu comentei, soja, café, queremos saber quais são as prioridades e dizer isso claramente. Fazendo uma propaganda para vocês, a questão do Agrofit, né? Os nossos sistemas de informações. Da fiscalização, rapidamente, nossa missão, as competências definidas, quais são nossas questões de produção, o universo de produção e o total. O comércio, nós temos um sistema aqui, não sei se vocês sabem, mas nós fazemos anualmente um Encontro Nacional de Fiscalização, um seminário de agrotóxicos. Temos um site na internet que sistematiza todas as informações. Nós fazemos um diagnóstico anual das fiscalizações de todos os estados. Temos as fiscalizações do comércio, do uso de receituários agronômicos, atividades de educação sanitária. Então, todos os estados são muito dedicados a isso. Nós fazemos um trabalho muito interessante. Então, se vocês quiserem acessar, é www.enfisa.com.br. Então, vocês conseguem ter todas essas informações sistematizadas aí. É um trabalho que o Ministério da Agricultura faz.
é muito gratificante perceber que existe um trabalho sistemático sendo desenvolvido no Brasil de fiscalização de agrotóxicos que muito pouco é visto. O que a gente viu aí, que o Parra colocou, é que muitas publicações têm colocado que há um uso indiscriminado de agrotóxicos, sem fiscalização, o veneno está disseminado na nossa mesa, não tem fiscalização nenhuma, descontrole do Estado. Poxa, é interessante isso, né? A gente gastou, eu fiz uma conta rápida, a gente gastou quase 100 milhões de reais nos últimos 10 anos com monitoramento de agrotóxicos. E eu suei a camisa dos últimos 10 anos para gastar 1 milhão de reais com fiscalização. Olha, foi duro. Entendeu? Ou seja, a gente está gastando 100 milhões para levantar um problema e só conseguimos gastar 1 com fiscalização. Se a gente tivesse gastado 10% do que a gente gastou monitorando, fiscalizando, talvez a gente tivesse diminuído um pouco o problema. Mas a gente não gastou isso. Quer dizer, levantar o problema, a gente conseguiu levantar bem. Para que ele continuar levantando o problema? Vamos gastar um pouco do levantamento na solução. Né? Quer dizer, e querer ter equipe para fazer isso, a gente tem motivado, é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, a fiscalização estadual, nós temos recursos humanos, e temos gente com muito recurso humano. Ó, Piauí tem muito recurso humano, Goiás tem muito recurso humano. Tem gente com pouco, ó, mas tem gente com muito recurso humano. Tá? Fiscalização do uso. Né? Aqui não apareceu, mas no site vocês têm. Tá? Aqui a identificação da praga, né? Só corroborando o que o Parra falou, a tecnologia de aplicação e a eficiência do tratamento, as preocupações, o custo ambiental, a flexibilidade do tratamento, a questão da ineficiência do tratamento é uma coisa fundamental e é o caso que está acontecendo aí com a nossa amiga Helicover. Né? O receituário agronômico, e quando a gente coloca isso nas nossas apresentações, o mundo inteiro fica assim, puxa, legal isso, hein? Receituário agronômico, parabéns. Vocês têm uma ferramenta muito legal. Só quem usa e sabe e fiscaliza que sabe que não é bem assim. Na teoria, a prática é diferente. Né? A gente tem nossos problemas, né? Nós precisamos repensar essa questão do receituário e talvez agora na revisão do decreto seja uma boa oportunidade para fazer. Tá? A questão do receituário e as fiscalizações de receituário. Tá? As infrações administrativas, e todo mundo que está sujeito a essas infrações administrativas. As sanções, as penas de reclusão, e a gente aplica essas penas. E é isso. Eu espero que tenha conseguido passar a mensagem para vocês. Eu tenho, só fazendo um apanhado aqui geral das informações, eu tenho 3 grandes informações para passar. A primeira delas, o Ministério da Agricultura, e a Secretaria de Defesa Agropecuária em especial, ele tem uma grande missão que é de fazer esse registro de fiscalização de agrotóxicos sempre a 6 mãos, tá? Com a parceria da Anvisa, com a parceria do IBAMA. A gente não faz isso sozinho, a gente faz sempre em colaboração com o Anvisa e o IBAMA e pretende fazer isso sempre a 6 mãos com essa colaboração. Tá? Essa ligação ela tem sido cada vez melhor por causa da redução dos viés ideológicos e da colaboração científica nesse processo. O segundo, a gente precisa realmente fortalecer essa questão da fiscalização para poder valorizar a ferramenta do registro. O registro não funciona bem. Eu me solidarizo com o pessoal das indústrias, seja de biológicos, seja de químicos, porque o registro não funciona bem. Nós temos trabalhado sistematicamente para serem mais eficientes. A ineficiência não nos orgulha. Tá? Isso é um peso para a gente. Quem nos conhece sabe. Isso é ruim, ninguém gosta de ser ineficiente. Tá? Então a gente precisa juntos acharmos o caminho para essa questão da eficiência. O governo em geral é ineficiente, mas a área de agrotóxicos precisa achar o seu caminho da eficiência. Então quando eu digo que não há solução, claro que há solução. Eu digo que a curto prazo, as soluções que nós, nessa sala aqui, já pensamos entre nós, não há. Nós precisamos crescer, sair dessa caixinha na discussão só Ministério e Indústria e esse setor para poder subir na esfera para poder resolver esse problema. E em terceiro, e o mais importante, temos que sair da discussão do produto e partir para a discussão de uma política fitossanitária. Tá? Eu acho que agrotóxicos, onde estamos, se você quiser me perguntar, estamos num momento de alinhamento global. O Brasil está sendo reconhecido pelo mundo como um país com práticas regulatórias igualitárias com o que há de mais moderno no mundo. Estamos entrando na OECD, que são os países com práticas regulatórias
mais modernas do mundo. Seguimos os guidelines do ASB. Somos reconhecidos por eles. Estamos sendo reconhecidos para falar com eles nesse ambiente. Então, nos sentimos como eles. Então, estamos nesse mesmo nível. A agricultura é de primeiro mundo, sem dúvida nenhuma. Mas ainda temos coisas de terceiro mundo, precisamos resolver. Então, nessa questão dos agrotóxicos, estamos nesse nível. Mas a nossa política fitossanitária não está boa. É uma política fitossanitária de uma época que no Brasil não era de primeiro mundo. Então, a gente precisa resgatar isso, e nós, como agrônomos, não podemos aceitar ter uma política de 34 num momento em que vivemos uma agricultura do século XXI. Era isso. Obrigado. Gel, obrigado pela apresentação.